E aí, rapaziada? Salve aí, mano. Vocês estão prontos pra ver a Ferrari desperdiçando corrida, campeonato, pódio em menos de 20 minutos? Ou mais de 20 minutos, sei lá. Se sim, bora. Olha, já vou logo adiantando. Não quero nem subestimar ninguém, nem... Enfim, vocês me entenderam. Vamos lá. Como vai consistir? Vão ser cinco erros da Ferrari. Vai ser em ordem decrescente, ou seja, da mais recente até a última, a mais antiga dessa lista. Separei 5 aqui pra gente. Podia ter sido mais, né? Né, Ferrari? Enfim, podia ter sido mais, mas eu decidi que não. Vamos com tudo. Já deixa seu like, se inscreve no canal, porque me ajuda demais. Ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Bom, galera, vamos começar aqui. GP da Hungria de 2025. Essa aqui tá fresquinha na memória, tá fresquinha. O cenário era o seguinte: até aquele momento da temporada, a Ferrari estava bem mal, muito mal. Precisava de um bom resultado ali, mas precisava de pódio, precisava de pelo menos alguma vitória. Aí, até aquele ponto do campeonato, apenas 3 equipes tinham vencido. No final, 3 equipes apenas venceram: Red Bull, Mercedes e McLaren. McLaren, que até aquele ponto estava dominando o campeonato, dominando tudo. Oscar Piastri vinha de uma vitória na Bélgica e iríamos para a classificação no sábado. Leclerc mete uma volta absurda no Q3, crava a pole position e, quem saiba, com a esperança de vir um bom resultado, porque é Hungaroring, Hungria, travadíssimo, talvez ao lado de Mônaco, as pistas mais travadas do calendário, com Singapura também, talvez, não sei, mano. Enfim, vamos aqui para... O que aconteceu? Porque ele meteu a pole, né? Ele larga bem, mantém a ponta, fica ali, né? Sempre ali na frente. Agora, vamos aqui. Ponto 2. O primeiro erro. Eles chamaram o Leclerc para os boxes 2 voltas após Lando Norris, que até então era o principal rival ali da corrida, apesar de ter largado mal. Mas ele que viria vencer a corrida. Então, né? Eles param 2 voltas depois de Norris, talvez das McLarens, e tentam o overcut, que não dá certo. Norris volta colado nele e naquele momento o Leclerc era presa fácil. 3. Perda de liderança. Ele não teve nenhuma opção para se defender. Tipo, na volta 22, o Norris com pneus mais aquecidos veio e passou ele. Assim o Leclerc já era papo de já começar a coringar, né? Mas calma que ainda vai piorar. Beleza, ele ainda tava em segundo, tava no pódio, tava ali de boa, né? Vamos lá. Como é que eu posso dizer pra vocês? Ele também começou a reclamar de perda de rendimento, perda de ritmo. Como assim, mais ou menos? Ele, começou a reclamar que o carro tava... Não sei, mano, eu não me lembro. Tava fazendo alguma coisa, inguiável, assim. O Leclerc disse que tava inguiável no rádio, mas o Leclerc meteu uma bíblia no rádio da Ferrari. O cara abriu aquele rádio, meteu uma bíblia ali. Foi absurdo o que fizeram com o menino. Mas, vamos lá. A Ferrari insistiu que não tinha nada de errado no carro. Ferrari, sendo Ferrari, não conseguindo acreditar na sua própria cagada, né? Não acredita em seu próprio potencial. Resultado, ele começa a perder distância para os carros de trás.
Até aí, beleza, né? O Leclerc é bom para defender posição, a pista travada, só atrasar o ritmo que nem o Alonso fez nessa mesma corrida, que tava com um carro bem pior. 5. A estratégia. Eles, como as McLarens, no caso a McLaren, optou por uma parada nos boxes, enquanto a Ferrari optou por 2 paradas nos boxes, o que prejudicou para eles pacas. Prejudicou muito. A Ferrari fez 2 paradas, enquanto a McLaren optou só por uma e se deu bem. Cara, aí o que acontece? O Leclerc reclamou mais no rádio, meteu a sua Bíblia ali, espalhou o evangelho para a Ferrari. E vamos para o ponto 6. Perda de pódio. Tentando se recuperar, ele trava as rodas, tentando ultrapassar George Russell. E, resultado, ele também toma do Piastri. Assim, tipo, cara, foi bizarro o que aconteceu. Ele tomou dos dois de uma vez, tentando se recuperar. Resultado final, ponto 7 e último, de pole position. Tudo tinha, acho que praticamente não tinha tudo para vencer. Não era de fato um favorito à vitória, mas ele tava ali, mano. Pelo menos um forte candidato ao pódio ele era. Mas, enfim, de pole position para um modesto 4º lugar. É isso, mano. É a Ferrari. Mano. É a Ferrari, né, mano? E o Hamilton, né? Não preciso nem falar. É isso. Próxima da lista. GP de Silverstone 2022. O cenário era o seguinte: Leclerc ainda tinha chances matemáticas de vencer aquele campeonato. Ainda estava na metade do campeonato, então ele ainda estava não vivíssimo, né? Porque ele estava até atrás do Pérez no campeonato em terceiro, mas ainda tinha chances. Ainda, tipo, estava aos 40, quase 50 pontos de desvantagem para o Verstappen, mas ainda tinha suas chances. A largada. A primeira largada, tipo, não, calma aí, volta, calma aí, recapitula tudo. Primeiro, na primeira largada, na classificação, o Sainz, companheiro dele, mete a pole position, a primeira da carreira do Carlos Sainz. Agora, vamos lá. A segunda, a largada, né? Segundo item, a largada. Tem aquele acidente fortíssimo do Guanyu Zhou, que é bandeira vermelha. E é isso, mano, bandeira vermelha. Enfim, na segunda largada, o Leclerc não largar bem, mas não largar mal, assim, não sei dizer. Na curva 3, eu acho, ele tem contato, ou na curva 4, não sei. Ele tem um contato com as 2 Red Bulls e seu companheiro de equipe, Carlos Sainz, um 4 wide ali. Tem um certo dano na asa, nada que prejudique tanto, assim. E também o Pérez também teve perda de rendimento, teve que parar nos boxes e caiu lá para trás. Aí, o que acontece? Nisso, o Sainz, que era líder, vem o Verstappen, que começa a tirar a diferença, e passa o Sainz depois de um erro dele. Algum tempo depois, o Verstappen tem perda de potência, vai para os boxes, reclama pra caceta no rádio. Assim, o Sainz retoma a liderança da corrida. Leclerc assume posteriormente o segundo lugar e começa uma lenga-lenga no rádio para devolver posição, para dar mais pontos para o Leclerc, ter mais chance no campeonato, e não sei o que, não sei o que, enquanto o Verstappen tava lá em 9º, ali, na beirola do top 10. E eu só sei que a Ferrari tava perdendo tempo ali de marcar mais pontos pro menino Leclerc. Enquanto isso, enquanto eles perdiam tempo, quem vinha atrás era o Hamilton, na terceira posição, vinha voando em ritmo de vitória, assim. Ele começa a tirar muito em relação aos carros da Ferrari. E acho que o Leclerc faz a sua parada ali.
volta e Hamilton assume a dianteira. Hamilton vira líder no Grande Prêmio de Silverstone, vira líder em casa para delírio do público, mas ele ainda teria que fazer sua parada. Eis que entra o safety car, Esteban Ocon. Não me lembro em que volta foi, não cheguei a olhar, mas ele tinha tudo. Ele tinha, tipo, o Hamilton naquele momento era um dos principais postulantes à vitória, né? Resultado disso tudo, o Leclerc, o que era o óbvio para a Ferrari fazer? Parar o líder, que era o Leclerc, assim, botando pneus macios novos nele, indo até o fim para aumentar as suas chances de título no campeonato. Parar o Sainz também, para assim aumentar a chance de uma dobradinha e evitar o undercut do Hamilton, que, tipo, talvez não seria um undercut, mas o que a Ferrari faz? Para o segundo colocado, Carlos Sainz, que junto com ele vem o Hamilton e não para o líder Leclerc. Cara, por que a Ferrari consegue ser assim, mano? Resultado, o Leclerc teve que fazer o impossível para segurar os carros atrás. O Pérez, do nada, chegou na briga e não deu, né? Mais um quarto lugar para o menino Leclerc. Mano, é dor e sofrimento para um menino que perdeu 13 pontos só nessa brincadeira. Curiosidade, a corrida seguinte, que foi na Áustria, ele vence aquela corrida, diminui a desvantagem para o Verstappen, que era de 45 pontos para 38. Se não esses 13 pontos perdidos na Grã-Bretanha, acho que o GP da Hungria, que seria após a Áustria, ele estaria 25 pontos atrás do Verstappen. Tipo, o campeonato completamente aberto. Mas, devido a Ferrari, jogou aí uma vitória fácil dele fora. Próxima também envolve o Leclerc. Essa daqui é mais curta, é mais um erro que não é básico, um erro grotesco, mas tem a ver com Mônaco. Leclerc até então nunca tinha vencido em Mônaco, nunca tinha nem completado uma corrida lá em Mônaco. 2018, 2019 tinha batido, 2020 não teve corrida lá por causa da pandemia. 2021 fez a pole, mas bateu na classificação. E resultado, a equipe não teve tempo de reparar o carro. Ele sequer largou, eu acho. E ele chegava para 2022 com peso nas costas de nunca ter nem completado uma corrida na sua própria casa. Beleza. Ele crava a pole position. Até aí tudo bem, não tinha nenhum erro. Ele tá fazendo a corrida ali bem. Aí chega a hora de ir para os boxes. A Ferrari chama o Carlos Sainz, chama ele junto. O engenheiro dele chamou ele para os boxes e ele já tava ali logo na entrada, né? Aí, tipo, quando o Leclerc já tá dentro dos boxes, o engenheiro manda ele ficar fora dos boxes. Resultado, o Leclerc perde mó tempão ali e perde de novo mais 13 pontos cruciais na briga pelo campeonato. E olha, que ainda dá para acrescentar Espanha, dá para acrescentar Hungria, dá para acrescentar Paul Ricard, dá para acrescentar um monte de corrida aí que o Leclerc podia ter virado esse campeonato. Tipo, acho que 2024 foi o melhor ano da carreira dele e até 2022 era o melhor ano da carreira dele até 2024, mas enfim. Próximo da lista GP de Singapura de 2008. Essa daqui envolve brasileiro, o nosso querido Felipe Massa do Brasil. Vamos lá, o que aconteceu com o Felipe? O cenário era simples, ele chegava para Singapura como líder do campeonato, primeira corrida noturna da história da Fórmula 1. Ele tinha a faca e o queijo na mão para vencer aquela corrida, porque era pole, pista travada, nova. Enfim, ele estava ali por volta de 4, 3, 5 segundos de vantagem para o Hamilton, acho que era o carro de trás. Eis que Nelsinho Piquet bate na volta 14, eu não vou entrar em detalhes nisso aqui, mas ele bate na volta 14. E o Leclerc, o Leclerc, olha aí, ó, meu Deus. Mas também Ferrari mata o menino, aí eu... Enfim.
A Ferrari chama o Felipe Massa para os boxes. Afinal, na época, quando entrava o safety car, todos tinham que parar nos boxes obrigatoriamente. Assim, tudo bem, né? Só fazer um pit stop bacana com o Felipe Massa. Ele voltava na frente, vencia a corrida, abria vantagem no campeonato. Como é que eu posso te dizer, gente? A mangueira do famoso pirulito, mangueira de reabastecimento da Fórmula 1, que tinha, né, na época do reabastecimento, ela fica presa no carro do Massa porque os mecânicos não tiveram tempo de tirar. Enfim, Ferrari, né? Felipe Massa tem que voltar para aí sim a equipe tirar a mangueira de reabastecimento dele. E assim ele volta para lá em 16º, eu acho. E acho que fica em 14º ou 13º. Mas, enfim, mesmo se fosse hoje em dia, ele também não estaria pontuando. É complicado, cara. Resultado, ele perdeu o título por 1 ponto. Se não é por isso, se basicamente não é por isso, ele seria campeão. Ele perdeu o título. Com isso, ele perdeu o título por 1 ponto. Cachorro tá latindo. Sem isso, ele seria campeão por 1 ponto. Mas sem isso, ele seria campeão por 1 ponto. Com isso, ele perdeu o título por 1 ponto. Pra você ver aí o tamanho, mano. Enfim, não ignora não que é cachorro ali, né? No caso, ignora isso. Vamos lá. Próximo e último da lista é o Grande Prêmio de Abu Dhabi de 2010. Decisão do campeonato, 4 postulantes ao título. Alonso, que ocupava sua Ferrari, chegava para lá como líder do campeonato, com 8 pontos de vantagem para Mark Webber, 16 pontos de vantagem para Sebastian Vettel e 24 pontos de vantagem para Lewis Hamilton. O cara, ele só dependia de um segundo lugar para ser campeão. Nada mais além disso. Um segundo lugar dava o título a ele em qualquer hipótese naquele momento. Eis que na largada Schumacher roda na curva 3, eu acho, e chega uma Force India e enche o carro do Schumacher. E nisso entra o safety car. Acho que o Alonso para um pouco depois, junto com o Webber, para tentar evitar um undercut. Tipo, os caras, eles focaram mais no Webber, em marcar, eles focaram tanto em marcar o Webber, e esqueceram que tinha mais 2 rivais pelo título. Resultado, o Alonso tinha que passar uma galera. Até aí parecia fácil, né? Parecia. Sabe quando você acha que é fácil, mas no final é difícil? Enfim, nisso, o Alonso, ele fica preso atrás do trenzinho do Petrov e perde o título porque o Vettel vence e se sagra campeão mundial pela primeira vez. Ele que viria ganhar mais 3 títulos consecutivos. Cara, é Ferrari, né? Ferrari sendo Ferrari. É só isso que eu tenho a falar, meus lindos. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de ter visto aí mais eu. Ferrari desperdiçando títulos, vitórias, pódios, pontos. Enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e fui!